flecha, cativeiro, caboclo, coração, Umbanda, Angola, Congo, Benguela, Ogum, Umbanda, Ogum que manda, caminhão do Ogum que te manda, Umbanda, dança teu povo, trazer de novo, Xangô, mestre imponente, Umbanda, Ogum que comanda, traz ele de novo, sua bênção, meu povo de Aruanda, Umbanda, mata rio, raio e trovão, Umbanda, flecha, cativeiro, caboclo, coração. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo jóia? Então é o seguinte, pessoal, estão me pedindo aí para fazer um trabalho, né, contar a história da Umbanda e da Quimbanda no Brasil, sobre um viés de pessoas que ainda não compreendem essa história, né? Então, me pediram para fazer Umbanda e Quimbanda para leigos. Então me perdoe a todos os entendidos em religião, né? Todas as pessoas que estudam, que conhecem, que sabem muito sobre religião. Eu devo dizer que uma das pesquisas minhas em história na faculdade foi sobre a Umbanda, então eu conheço bastante a história da Umbanda. A história da Quimbanda já é um pouco difícil, né? É um pouco difícil de explicar, né? Um pouco difícil de compreender. Mas eu não vou me aprofundar hoje na história da Quimbanda nem da Umbanda. Eu vou contar a história da Umbanda, primeiramente, para leigos. Repito, para leigos, certo? Pessoas que não sabem sobre isso. Bom, pessoal, muitas pessoas hoje estão questionando o surgimento da Umbanda em 1908, no Rio de Janeiro, né, teria surgido num centro espírita, né, onde o médium Zélio Fernandino de Moraes teria recebido um caboclo, o caboclo das 7 encruzilhadas, né, e a partir dali ele teria sido rejeitado, né, essa entidade que foi considerada primitiva ou atrasada pelos kardecistas, né, pelos espíritas da época. Então, aqui teria que surgir uma nova religião, né, para poder trazer essas entidades que seriam os caboclos, né, os pretos velhos, as pretas velhas e os herês, né, as crianças. Bom, então do que se trata a Umbanda, né? Na realidade, primeiramente, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre Umbanda em Florianópolis, onde eu trabalhava, na UDESC, onde eu estudava a história, né, um professor do Núcleo de Ensino Afro-Brasileiro, né, disse para mim assim, tu vai estudar sobre aquela religião burguesa do Rio de Janeiro, aquela religião branca burguesa. Na época eu não entendi muito bem por que se tratava de uma religião burguesa, sendo eu considerando a Umbanda afrodescendente na época, né? Então, para essa tese que ele teria se referido, essa tese é de que a Umbanda ela teria surgido, então, através de uma pessoa branca, né, Zélio Fernandino de Moraes, dentro de um centro espírita, né, que nesse momento, em 1908, era considerado uma religião francesa, ou uma filosofia religiosa francesa, né, portanto era chique, né, você estar estudando o kardecismo, estar estudando o espiritismo, né? E por se tratar dessa questão, né, muitas pessoas não consideram a Umbanda como uma religião ligada à África, né? E a Umbanda em si, na sua história, ela
tenta, né, desde o começo da sua história, se identificar com a identidade brasileira, né, se afirmando juntamente com a Semana da Arte Moderna, por exemplo, em 22 ali, período de 1930 até 40 é um período em que grandes historiadores, grandes estudiosos, acadêmicos buscam identificar as raízes do Brasil, certo, pessoal? Quem somos, né? Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né? Eles tentam dizer que, principalmente Gilberto Freire, de uma forma muito enganada, né? Ele consegue criar o mito da democracia racial, coisa que nunca existiu, né? De que nós somos, então, um país de indígenas, nativos, né, de africanos que foram trazidos da escravidão e de europeus, né. Então essas seriam as raças fundantes, né, as etnias, no caso agora, que fundaram o Brasil. Bom, a Umbanda se afirma, então, como brasileira por causa disso, porque ela recebe o caboclo. Então vou explicar aí para leigos, né, quem é o caboclo. Ele seria o indígena, né, que viveu aqui, né, seria o pajé, seria uma entidade ligada às matas, né, então esse seria o caboclo de mata. Tem a cabocla de mata, por exemplo, cabocla Jurema, né, nós temos os caboclos entidades orixás, né, os caboclos que de pessoas ou de que se aproximam das entidades ou trabalharam muito tempo com orixás, né? Tem o caboclo de Ogum, o caboclo de Xangô, é um outro tipo, é uma outra vertente de caboclo, o caboclo orixá, o caboclo de mata, que foi o indígena, certo? E nós temos a senzala, nós temos os pretos velhos, nós temos as pretas velhas e nós temos as crianças, né? Escravas, os herês. Certo, pessoal? Então, o que acontece para que essa sessão? O que acontece nessa sessão de Umbanda, né? A sessão de Umbanda é uma sessão onde todos se vestem, principalmente de branco, tá? A energia principal são as ervas, né? E ela serve para cura, para conselho espiritual, certo? Para coisas nesse sentido, para fazer limpezas, descarregos, né? Embora isso seja mais voltado principalmente na energia de Exu, né? E existe essa comparação, né, que todo mundo tem medo, né, na parte dos Exus, das pombogiras, né, que dizem que os Exus e as pombogiras seriam vertentes do demônio, né? E isso é a demonização das religiões afrodescendentes, né? Que algumas, inclusive, já vêm da África demonizadas, né? Porque certos países lá da África já teriam sido cristianizados há 300, 400 anos antes do século XIX, do século XVIII, XVII, né? Quando os escravos começaram a vir para o Brasil, certo, pessoal? Então, se diz que a Umbanda, há uma divisão, então que diz que a Umbanda seria de direita, né? E a Quimbanda seria da esquerda, certo? O que é isso? O que é ser de direita e o que é ser da esquerda? A esquerda normalmente é demonizada, né? A esquerda significa que pode-se trabalhar com energias mais pesadas, com descarregos mais pesados, e para isso nós precisamos de entidades mais densas, como os Exus e as pombogiras, ou pombogiras, né? E os Exus mirins, né? Mas isso, tá, é uma definição que requer uma explicação muito grande. Mas a primeira coisa, Exu não é demônio, certo, pessoal? A religião africana está há mais de 10 mil anos aí e não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus muito antes dela existir, certo? Então, esse conceito é um conceito apenas energético, né, de energias negativas, né, do lado da esquerda, e energias positivas do lado da direita, que seriam os povos da Umbanda, né? Os povos pretos velhos,
né, que foram escravos das senzalas, foram pessoas que eram as mais velhas, que sabiam mais que os outros escravos jovens, que eram castigados severamente durante o dia, depois chegava a noite, iam para as senzalas com as costas feridas da chibata, e os pretos e as pretas velhas sabiam macerar ervas que tinham ali, talvez, a sua mão, para colocar ungüentos nas costas desses escravos, né, desses seus irmãos que tinham sofrido castigo físico, certo? Muitas vezes, quando um escravo mais jovem, né, não suportava a escravidão, recebiam conselhos, né, recebiam paz, amor nos seus corações por esses pretos que já teriam sofrido todas essas agruras, né, esses pretos velhos, essas pretas velhas, né? Então, quem eles são hoje, né? Eles são médicos, eles são curadores, eles são conselheiros, tanto os pretos velhos quanto as pretas velhas. Eles entendem muito de benzeduras, de ervas, né? De certas magias, de certas coisas para cura, certo? E são grandes conselheiros espirituais por serem anciãos, por serem velhos, certo? Por saberem muito, terem muita experiência de vida. Então eles vêm para cá para nos ajudar nesse sentido. Certo, pessoal? Os caboclos de mata e os caboclos orixás, pode ser, a gente pode chamar assim, tá? Eles são outras energias, né, que vêm para fazer essa energia da Umbanda circular, né? Para ser uma energia, para os caboclos orixás, o Ogum é o protetor da Umbanda, né? É o que fica na porteira, é o que não deixa as coisas ruins entrar, né? Ele é o porteiro que segura ali na porta todas as energias que estão proibidas de entrar, certo? Os caboclos de mata são os caboclos que circulam dentro, que tem uma energia mais forte, mais jovem, né? Não que eles sejam jovens, mas eles correm, eles gritam, eles estão caçando, eles estão atirando flechas, né? Eles estão ajudando nesse combate aí às energias negativas dentro de um terreiro, dentro do terreiro de Umbanda, certo, pessoal? Enquanto a sessão de Quimbanda, tá? Que é quando vira a gira para a esquerda, certo? Quem são os Exus e as Pombogiras, né? Os Exus e as Pombogiras são entidades que estão aí para trabalhar com energias mais densas, mais pesadas, né? Para trabalhar com feitiços, para limpeza espiritual pesada, né? Para retirar essas energias mais densas, né? Para te dar conselho, né? Eles fumam charuto, sim, eles bebem uísque, bebem cachaça, sim, tá? Tudo isso tem uma função de limpeza, tá? Dos teus chakras, de limpeza da tua aura, certo? Eles estão ali para tirar os teus miomas espirituais, aquilo que já se depositou na tua aura, né? Que não tem como tirar, o álcool tira, a fumaça do charuto tira, certo, pessoal? Então, essas energias são necessárias, são importantes e elas se completam. O negativo e o positivo geram o quê? O equilíbrio, né? E as religiões afrodescendentes, elas buscam sempre o equilíbrio, pessoal, entre o negativo e o positivo. Nós temos o famoso psicanalista chamado Carl Gustav Jung, né, que disse, né, uma vez que a igreja, né, ela teria amputado o braço esquerdo do universo, né, e que o universo, portanto, só queria que as pessoas, a sociedade, né, só querem o lado positivo, o lado da direita, certo? Mas ninguém é só positivo, pessoal. Nós temos uma busca diária do equilíbrio entre os pensamentos negativos e os pensamentos positivos, né? Então o universo também é composto dessas energias, né? Dessa energia negativa e dessa energia positiva. E o encontro das duas tem que gerar o equilíbrio, certo? E é para isso que a Umbanda existe. A Umbanda é uma grande religião, brasileira ou não, né? Dizem que ela é brasileira, que surgiu em 1908,
né, no Rio de Janeiro, por pessoas brancas dentro de um centro kardecista. Alguns negam isso já hoje, eu já estou fazendo trabalho em cima disso, inclusive, tá? Já falei sobre isso, inclusive, né? Tem um outro vídeo aí meu falando sobre os quimbandeiros, né? E sobre essa origem da Umbanda que sempre teria existido, né? E que teria sido, no caso do Zélio Fernandino de Moraes, teria sido uma apropriação da sociedade branca, né, a essa religião e transformado ela numa religião puramente brasileira, certo? Mas isso a gente vai discutir em outros lugares, né, em outros momentos, porque afinal esse vídeo foi gravado para leigos, tá certo, pessoal? Então eu agradeço a atenção de vocês, continuem se inscrevendo no meu canal, vamos continuar aí, vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre os quimbandeiros, né, esse povo tão difícil de explicar, tá? Sobre a quimbanda, né? Sobre os Exus, sobre as pombogiras, Exus mirins, certo? E a gente continua. Deixe seu like, não se esqueça, se inscreva no canal para fortalecer essa energia de continuidade aí, para a gente poder continuar trabalhando. Certo, pessoal? Fiquem todos em paz, sintam-se bem. Muita energia positiva a todos. Obrigado. Umbanda, mata rio, raio e trovão. Umbanda, flecha, cativeiro, caboclo, coração. Umbanda, corpo, dança, raiz na cor. Umbanda, preto, preta, caboclo, Xangô. Ah, mas não foi explicado sobre pai de santo, mãe de santo. Quem são essas pessoas, né? Quem são esses seres? Qual é a função deles no terreiro da Umbanda, né? O pai de santo chamado de Babalorixá, a mãe de santo chamada de Alorixá. Tu não explicou direito também essa questão dos Exus, das pombogiras, né? Quem são, né? De onde vem esse povo, né? Você não explicou direito isso. Também eu acho que não deixou muito claro essa questão do caboclo orixá, né? Pessoal, continue acompanhando o meu canal, tá? Que nos próximos vídeos a gente vai explicar tudo isso nessa série explicando Umbanda e Quimbanda para leigos.